Gente, eu tenho uma novidade. Eu tenho uma mega novidade agora. A polícia entrou no morro atirando, matou 200 preto pobre e acabou com o Comando Vermelho. É isso! Ai, que legal! Tá, não, sério. Eu vou explicar aqui por que isso não resolve. E eu vou tirar os comentários, porque eu morro de medo de viralizar e começar a tomar hate. Então eu já vou deixar claro várias coisas. Eu sou de esquerda, isso foi uma decisão da direita. Quem domina o Rio de Janeiro é a direita há anos, inclusive o Bolsonaro é de lá, o PL é forte lá, enfim, várias coisas são fortes no Rio de Janeiro, é a direita, não é a esquerda. Ou seja, o que isso significa? O presidente é centro, não é esquerda, né? Surpresa, se vocês forem lá na ata de criação do PT, vai estar o quê? Centro-esquerda. E agora ele se identifica como centro, já faz um tempo, né? Por isso que o Alckmin é de direita e é vice, assim como o Temer também era, né? O que deu o golpe, vocês lembram? O MDB. Bom, então, as pessoas vão falar o quê? Eu vi o Nicolas Ferreira falando que essa é o que a esquerda quer. É a revolução da esquerda, os policiais sendo mortos, isso tudo culpa da esquerda. Não é, porque quem comanda o Rio de Janeiro, politicamente, é a direita, tá? Crime organizado agora. O crime organizado não é algo que surge rapidamente, não é o que se estabelece de um ano para o outro, é de décadas. E isso vai surgindo há muitos anos, mais tempo do que eu e provavelmente tu estamos vivos, enfim, né? São estruturas que são consequências das ações da história do Brasil, tá? Por exemplo, por que existem as favelas? Porque quando foi abolida a escravidão no Brasil, os negros só falaram assim, ó, os brancos só falaram para os negros, por favor, vão embora, vai pra puta que pariu, a gente trouxe os imigrantes aqui para trabalhar, vocês não vão ser contratados. Se fodam. Aí os negros correram pro morro e se estabeleceram lá. Como surge a criminalidade na favela? Assim, eles não tinham oportunidade de emprego, muitos seriam contratados pelo antigo dono deles, e daí o dono não aceitava. A mão de obra foi muito assim ocupada pelos imigrantes, então qual opção tinha? Sobreviver na marra, na mata, que era o morro. E daí com frequência desciam do morro para roubar, porque era a opção que tinha. Porque não tinha emprego e, bom, enfim, né? Era a opção que tinha. Significa que todo preto descia para roubar? Não, não significa. Mas significa que foi assim que cresceu a criminalidade na favela. Ou seja, o problema da favela é um problema que foi causado pelo Estado. Portanto, qualquer organização criminosa que surge ali, lá na raiz de origem, isso é esse estudo vem da história de longa duração. Lá, a origem desse problema é culpa de quem? Do Estado, tá? E quem sabe disso? O Estado, tá? Aí vamos pensar assim, ó. Se eu quiser comprar um fuzil, eu vou no Big, igual nos Estados Unidos, que vai... Como é que chama? Rede Smart? Eu não lembro, mas é o dono do Big. Eu vou no Big e eu compro uma K-47? Não, é que estranho. De onde que vêm essas armas? Como que o crime organizado consegue acesso a essas armas se só quem tem acesso é o exército? Como chega na favela esse armamento? Cai do céu? Existe drone há muito pouco tempo. Tá bom, ok. Chegou na favela esse armamento. Quem está envolvido por trás disso não é o favelado de 15 anos que é aviãozinho. Não é ele que trouxe uma AK-47 para a favela, tá? Aí agora vamos pensar assim, o que é prometido para todo mundo? Que se tu trabalhar o suficiente, tu vai ficar milionário. E é por isso que a gente tem que defender o privilégio dos milionários, porque uma hora a gente vai ser também, porque a gente vai trabalhar bastante, tá? Qual que é a realidade da favela? Tem que descer, pegar mais de um ônibus com frequência e trabalhar, se ferrar trabalhando, sair de manhã cedo, voltar de noite para ganhar um salário mínimo. E aí ouvi o quê? Ouvi que tu só é digno, tu só é considerado uma pessoa pelo que tu tem de posse. O que tu tem de posse? Porra nenhuma, tá? Tu tem uma casa com muita sorte, um barraquinho,
com muita sorte. É teu ou tu não aluga, com sorte. Tu tem um celular lento, com sorte. E tu tem Wi-Fi, com sorte, né? Eu tô falando de realidades extremamente problemáticas. Realidades abandonadas pelo Estado. Como foi abandonado pelo Estado e como é um local onde as organizações criminosas tinham espaço desde a história de longa duração, o que surge? O crime organizado. E o crime organizado só surge não só por consequência ao Estado, mas por auxílio do Estado, porque essas armas e drogas estão chegando ali de algum jeito. Esses tempos um aviãozinho veio da Venezuela, parece, um lugar de muito forte distribuição de droga. E agora, como tá mais fechado lá as fronteiras dos Estados Unidos e do México, eles começaram a mandar por aqui. O que aconteceu? A Força Aérea Brasileira, a FAB, derrubou o aviãozinho. Caiu no meio do Amazonas. Fim. Ou seja, o Brasil tem a capacidade de derrubar avião de droga. Tem. Mas o que a gente vê direto político com escândalo de quilos e quilos de droga em avião e helicóptero? E, gente, uma coisa que é importante falar aqui, quando eu falo Estado, eu não estou falando do Bolsonaro, eu não estou falando do Lula, do Temer, da puta que pariu. Estado é esse construto milenar, que é a organização de poder vigente. É isso que eu tô falando. Não foi o Lula que criou a polícia, não foi o Bolsonaro que criou a polícia. Eu estou falando em um longo período, porque não adianta a gente olhar essas questões violentas que acontecem agora e achar que olhar para 10 anos atrás é a origem do problema. É isso que eu estou falando. Estado é uma coisa milenar. O Estado brasileiro não é, mas é uma organização que imita outras organizações. E esse problema do crime organizado começa há séculos atrás. Ele começa essa brecha para ele virar o que ele é hoje. E para ele ser o que ele é hoje, esse Estado, que não é o Lula ou o Bolsonaro, independente do presidente que estava no poder, já estava o crime organizado funcionando paralelamente, precisa da conivência do Estado para existir, tá? Ou seja, as lideranças não estão na favela. E eu não digo que não pode ser um favelado. Pode ser uma pessoa que nasceu na favela, mas não está mais na fazenda. Na fazenda. Na favela. Eu esqueci de falar uma coisa, né? Bom, depois eu retomo esse ponto. Ou seja, quando tu entra na favela disparando fuzil em todo mundo que tu vê pela frente, tu tá realmente propondo uma solução para o crime organizado? Ou tu tá fazendo uma ação para inglês ver? Tu tá fazendo uma ação para mostrar o quanto o Estado está usando a polícia para mostrar que está tentando combater o crime organizado? Ou tá se aproveitando dessa inglês ver para aproveitar e matar pobre na favela? Porque é legal matar pobre na favela, né? É uma política de extermínio e matar pobre. Sempre foi. Quem morreu mais na pandemia? Pobre favelado. É assim que funciona. E em grandes desastres, quem morre mais? Pobre. Porque não tem como sair, não tem estrutura. Sempre que vocês forem pensar assim, nossa, deu uma merda do tamanho do mundo, quem mais morreu? Pobre. E é uma política isso. É legal matar pobre. Eles acham interessante. Matar pobre sempre é uma ótima solução. Por que não é legal ter acesso à saúde? E pobre para eles procria igual rato. A gente tem que ter essa noção. Que para rico, a gente só serve para ser explorado e para sujar a cidade. Inclusive, voltando às favelas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os cortiços eram no centro. E aí, quando estava virando uma cidade legal, o que aconteceu? Eles tiraram todo mundo das suas casas com a política higienista. Eu esqueci se é essa a palavra. Eu acho que é, mas significa de limpeza. Destruíram todo o centro do Rio de Janeiro e construíram uma cidade ao modelo de Paris, correndo os pobres, inclusive brancos, para a favela também, tá? Por quê? Porque pobre é sujo, não é legal tá perto. Aí, voltando lá para a pessoa na realidade da favela que não tem um puto no bolso, apesar de trabalhar 12 horas por dia, tá? O filho dessa pessoa cresce entendendo que
não adianta trabalhar, porque tu só vai tomar no teu cu e não vai ter nada nunca na tua vida. Cresce vendo a família se ferrando e falando que não é rico porque não se esforça e decide, então eu vou me esforçar. Aí, às vezes, acontece uma brecha no sistema que tem como pobre enriquecer. Quais que são as brechas que a gente tem? Que, inclusive, daqui a pouquinho elas vão ser resolvidas, tá? Porque não é legal que muitos pobres fiquem ricos. É importante que tenha pobre que fique rico, porque aí este pobre vai fazer a manutenção do discurso, viu como tem sim como ficar rico e tu que não trabalha o suficiente, ele mesmo não se manca da própria noção dele, e daí faz essa manutenção da meritocracia, tá? Então, de vez em quando, um pobre tem que ficar rico. E agora tem muito pobre ficando rico. Por quê? Porque tem 3 brechas que estão acontecendo da favela. O funk, que a Anitta levou pro mundo, ou seja, tem pobre favelado que tem 1 bilhão de visualizações no YouTube com funk, tá? Influencer, tem como... E isso aqui é uma coisa nova, é por isso que pobre ainda tá virando influencer. Mas isso, se vocês forem ver, já tá modificando. Porque um canal do YouTube que não tem uma estrutura de estúdio já não é mais impulsionado, que não tem mais um áudio de qualidade já não é mais impulsionado. Ou seja, eles já estão dando um jeito com o algoritmo de impedir que tanto pobre assim fique rico, porque tava ficando muito. E tipo assim, quantas vezes vocês já viram um influenciador que vocês ficaram assim, nossa, quem que é essa pessoa? E foi olhar e tinha 17 milhões de seguidores. E a pessoa no início era muito pobre, se tu for lá nos primeiros vídeos. Não é interessante essa opção. Qual que é a terceira opção? Só que nem todo mundo consegue ficar rico com funk e nem todo mundo consegue ficar rico com internet, apesar de muitas pessoas conseguirem. Qual que é a terceira opção para tu conseguir comprar um carro que te dizem que só vai virar pessoa se tu tiver um carro, comprar uma moto 350 que te dizem que tu só vai ser uma pessoa se tu tiver uma moto? Qual vai ser como que tu vai conseguir atrair mulher gostosa, casarão, viajar pra praia? Porque assim, financia a moto no banco, que é tanto assim, a pessoa que ganha um salário mínimo e que não tem família rica, ela não tem a aprovação para pegar dinheiro no banco para financiar uma moto. Mesmo que ela conseguisse pagar a moto com o salário dela, com os bicos dela, ela não tem um crédito para isso no banco. Ela não tem o nome disso no banco. Pro Estado, essa pessoa não pode ganhar conforto. Quem tá confortável pensa, né? Quem tá confortável estuda. E quem tá confortável se entende como pessoa. Não é legal a pessoa se entender assim. Não é legal, porque se o banco facilita para financiar uma moto boa, uma casa boa, uma realidade boa, confortável, aquela pessoa que é inserida no sistema capitalista, que diz que a pessoa digna é aquela que trabalha e possui, ela vai se entender como meritosa, portanto ela vai ter direito. Se ela tem direito, ela pressiona o sistema, e isso não é interessante. Aí o que faz? Rouba a possibilidade dela se ver como pessoa, então ela não vai nem atrás do próprio direito, porque por enquanto ela tá tentando ir atrás do iPhone 15 para ela virar a pessoa. Aí depois ela vai ver se pobre tem direito. O que acontece? Qual que é o terceiro pilar? Qual que é o terceiro pilar? Gente, vocês vão adivinhar, porque vocês são inteligentes e estão acompanhando o raciocínio que a gente está criando aqui. O terceiro pilar é o crime organizado, que chega num rapaz de 12 anos e fala, eu vou te dar muito dinheiro se tu levar essa droga aqui. E vai virar aviãozinho. E eles chegam nessa pessoa e vão derramando dinheiro na cabeça deles que eles não vão fazer tão cedo se eles estiverem trabalhando de forma honesta. Eles vão conseguir ter a vida no mínimo do mínimo, pelo que é dito que uma pessoa digna pode ter. E aí, quando a polícia entrar ali, eles que viram que a vida inteira a polícia só entra lá pra fazer merda, eles vão pegar a AK-47 que o Estado patrocinou e vão atirar naquele policial. E o policial vai matar uma pessoa de 15 anos, de 20 anos, que não tinha nada a ver com aquilo, ou mesmo os que têm a ver com aquilo, acreditando que ele realmente está combatendo o crime organizado, enquanto o crime organizado tá atrás dele, mandando nele. Ou seja, morre o policial que acredita que ele está fazendo certo, morre o inocente que está na linha de fogo e morre a pessoa que foi prometida que ela só viraria pessoa se ela ficasse rica. E foi assim
que ela entrou pro crime organizado. Ou seja, agora todo mundo vai chegar na mesma conclusão, porque eu sei que vocês são inteligentes e estão prestando atenção no raciocínio lógico. Uma solução de curto prazo, de entrar no morro atirando e matar 200 pessoas, vai solucionar o crime organizado, que é uma coisa que está surgindo no Brasil de estruturas seculares, ou só vai provocar eles? E eu vou desativar os comentários, porque eu queria dar uma explicação, eu não quero ouvir gente me xingando. É isso, um beijo da Anitta!